Fala pessoal, tudo beleza? Queria falar um pouco com vocês sobre o Flamengo. O Flamengo que tá com essa situação com o Pedro, né? Essa situação complicada, porque o Pedro não tá satisfeito de estar no banco de reserva, né? A discussão dele com o preparador físico foi justamente essa, porque ele que achava que ele deveria jogar mais, achava que deveria ter mais minutagem, né? E o Sampaoli ainda não chamou ele para conversar, então, e inclusive ele nem foi para a partida de ontem contra o Olímpia. E também quero falar sobre esse jogo, Flamengo e Olímpia, 1-0 pro Flamengo, em pleno Maracanã, Flamengo que no segundo tempo jogou bem, no primeiro nem tanto, e também sobre essa situação do Pedro aí. Falando sobre o jogo primeiro, né? No primeiro tempo, o Flamengo não criou grandes oportunidades, tá? E, na verdade, a melhor chance foi do próprio Olímpia. No último minuto ali do primeiro tempo, meteu uma bola na trave, num cruzamento. Então, realmente, o Flamengo no primeiro tempo não estava muito bem, tá? No segundo tempo, o Sampaoli fez uma alteração tática que melhorou muito o time do Flamengo. Ele trouxe o Gabigol um pouco mais pro meio, tá? Como se fosse um segundo atacante ali, um pouco mais pela direita. E o Bruno Henrique se tornou um centroavante mesmo, de fato. Primeiro que o Bruno Henrique é mais alto, né? Então ele já tem mais poder de área aí. E segundo que o Bruno Henrique também é mais forte. E o Gabigol, ele tá se demonstrando um jogador muito bom fora da área. Ele é o camisa 10 do Flamengo e ele tá de fato atuando como camisa 10. Pelo menos nessa partida ele atuou dessa maneira, tá? O Rascaeta ficou um pouco mais pra ponta e tal. Então essa foi uma alteração tática do Sampaoli muito brilhante. E também demonstrando aí toda a sintonia do Gabigol e do Bruno Henrique, porque no jogo contra o Grêmio, o Bruno Henrique toca pro Gabigol fazer o gol. E agora, ao contrário, o Gabigol faz um belo lançamento aí pro Bruno Henrique marcar um gol de cabeça. Então a sintonia dos dois é impressionante, tá? É uma das melhores duplas aí dos últimos tempos, tipo nível de Neymar e Ganso e tal. Então realmente foi um gol muito bonito e os dois jogaram muito bem. Depois do gol, o Olímpia até tentou dar uma pressionada, assim, por uns 10 minutos. Até chegou a colocar mais uma bola na trave, num outro cruzamento, que foi meio seria um gol espírita, né? O cara chegou na linha de fundo, cruzou, a bola bateu na trave. Mas nada mais. Depois disso, o Olímpia sentou no resultado. Eu acho que o Olímpia veio aqui para perder de pouco. Pra empatar, claro, né? Mas pra perder de pouco. 1-0 não foi um resultado assim tão ruim, porque agora eles vão jogar no campo deles, né? Então vai ter aí toda oportunidade do time do Arce, ídolo do Palmeiras e do Grêmio, de tentar virar aí pra cima do Flamengo, pelo menos levar pros pênaltis, né? O resultado do Flamengo foi bom, claro, é sempre importante vencer, só que poderia ter sido melhor, principalmente por conta da fragilidade do adversário. E porque o Olímpia, gente, é um time gigante, né? A camisa do Olímpia é muito pesada. Então, agora no jogo da volta, o Flamengo vai ter que ficar realmente muito atento aí com essa situação. Para não tomar um empate e aí acabar tendo que ir para os pênaltis, né? Inclusive, é a mesma situação do River Plate. O River Plate perdeu diversas oportunidades contra o Internacional e ficou com um gol de diferença só. Então, aí agora, jogar aqui no Beira-Rio, se tomar de 1-0, pênalti. E aí, nos pênaltis, tudo pode acontecer, né? Então, realmente não foi um resultado assim tão bom pro Flamengo. Claro que leva vantagem porque é um time muito melhor, mas poderia ter sido um resultado um pouquinho acima, né? Bom, sobre a questão do Pedro, essa inversão do Sampaoli, do Bruno Henrique jogar de centroavante e o Gabigol jogar como mais recuado, é extremamente preocupante pro Pedro. Porque quando o Sampaoli quisesse o centroavante mais de ofício, assim, alto e tal, para cabecear, ele deveria pensar no Pedro. Só que agora o Sampaoli percebeu que ele não precisa contar com o Pedro. Ele pode deixar muito bem o Bruno Henrique ali nessa função de 9, de um cabeceador. E além disso, o Bruno Henrique, ele não ia se tornar um 9 fixo, ele não tem necessidade disso, porque ele consegue se movimentar. Hoje em dia, se você quer ser um centroavante paradão ali na área, você tem que ser muito bom. Mas muito bom mesmo, nível assim, estratosférico. Tem que ser o nível do Lewandowski, do Barcelona, tem que ser o nível do Haaland. Porque, olha os centroavantes de hoje em dia, são todos móveis, que atuam mais como segundo atacante do que como atacante mesmo. Benzema, o Kane, peguei esses dois porque são dois jogadores mais pesadões. O Mbappé, tanto no PSG quanto na França. O Rony no Palmeiras, o Gabigol. O próprio Suárez, em todos os lugares que ele passou, o Suárez nunca foi um centroavante fixo ali, paradão. Entende? Então, o Pedro, ele não é fora da curva, tá? Ele é um ótimo centroavante, ponto. Ele é um jogador para ter no elenco. Assim como o Flaco Lopes.
Eu não tô falando que o Flaco Lopes é do mesmo nível do Pedro, tá? Eu tô querendo dizer que o Flaco Lopes ele pode ser até melhor tecnicamente do que o Rony. Até perder menos oportunidades do que o Rony. Só que ele não se movimenta, ele não ajuda, ele não marca, ele não pressiona. Coisa que o Gabigol faz. E todos os outros aqui que eu citei também. Então o Pedro, ele de fato, no futebol atual, ele não tem tanto espaço assim. Sabe? E eu sinceramente não sei se o São Paulo quer contar com o Pedro aí pro restante da temporada. Claro que se não conseguir vender, ele vai colocar o Pedro num joguinho ou outro ali, mas eu acredito que o Pedro vai perder muito mais oportunidades do que já vinha tendo, tá? E outra questão, eu achei que a atitude do Flamengo em multar o Pedro foi extremamente correta e também a atitude de não levar pro jogo de hoje, pro jogo de ontem, melhor. Por quê? A multa se deu porque ele foi insubordinado e não quis aquecer, tá? Toda aquela discussão lá com o fisioterapeuta. E a punição de não ter sido levado pro jogo de hoje, de ontem, foi porque ele não... Foi porque ele chegou atrasado. Ele chegou atrasado, não. Ele não compareceu ao treino da segunda-feira. Que era domingo eles tiveram folga. E segunda-feira seria o primeiro treino. Depois de tudo que aconteceu. E ele não apareceu. Deu uma desculpa ali que teria ido no dentista e tudo mais. Mas ele poderia ter dado um aviso prévio, né? Ele chega lá 8 da manhã. Eu liguei. Eu agendei um dentista aqui. Não vou poder ir no treino hoje. Beleza. Talvez até gerasse um bafafá, só que pelo menos teria uma justificativa prévia. Aí não, todo mundo pintou na imprensa, olha, o Pedro não foi, será que já acertou contra o time? Será que ele está insatisfeito? Será que ele não quer ver a cara do São Paulo? Criou uma baita de uma situação complicada. Então, o Flamengo acertou nas duas questões, tanto de não ter levado o Pedro pro jogo, quanto na multa, principalmente na multa, tá? Eu acho que não levar pro jogo é um pouco bobo, assim, porque poderia simplesmente levar e não colocar. Mas talvez uma multa dupla teria sido melhor até, teria sido um pouco mais educativo do que o propriamente não levar pro jogo. Só que o fato dele não ter levado pro jogo também complicou a vida do Pedro, como eu falei, porque agora o São Paulo percebeu que o Bruno Henrique pode fazer essa função. Então se o Pedro é um cara insubordinado, um cara que é ruim de grupo, um cara que só reclama quando tá no banco de reserva, e ainda, quando entra, não tá cumprindo as oportunidades, e o Bruno Henrique tá, pra que eu vou colocar esse cara? Pra que eu vou contar com ele? Então, realmente, as informações que se tem aí é que o São Paulo não sentou para conversar com ele, tá? O São Paulo não quis chegar num consenso ali. A diretoria, até o momento, ainda não decidiu intervir, deixou o São Paulo ter toda a autonomia, que para mim tá correto também. E é isso, agora o Pedro vai ficar ali recebendo poucas oportunidades, sabe? Ele não quer ir para o mundo árabe, não quer ir, pelo visto, também para mercados como China, como Estados Unidos. E pra Europa, gente, ele não vai ter espaço, porque ele é um jogador, como eu falei, paradão, centroavante paradão ali no meio da área. E que hoje em dia não cabe mais no futebol. Entende? Então acho que nem o Nottingham Forest vai querer ele. Que contratou o Scarpa e tal, que também é um jogador de um pouco mais de certa idade, assim como o Pedro. Diferentemente do Danilo, que era um moleque quando foi. Então talvez ele não caiba nem num time pequeno como o Nottingham Forest, sabe? Então, eu acho que o São Paulo está correto na atitude dele. Talvez eu tentasse conversar, só que se não conversar também, eu dou razão pro São Paulo, porque o que o Pedro fez não se faz, tá incorreto. E eu aposto que isso aí vem de antes. O Pedro deve estar com essas atitudes de insubordinação desde antes. E eu acho também correto o Flamengo não intervir, tá? Infelizmente, gente, o Flamengo não é mais uma bagunça que era. Infelizmente, para todo mundo que não é flamenguista, o Flamengo se organizou, tem uma diretoria séria que não vai dar palco para jogador, não vai deixar jogador mandar no vestiário, como acontecia no Império do Amor, do Adriano e do Love, como acontecia na época do Romário, Sávio, Edmundo, que o Romário mandava e desmandava no time. Então, infelizmente, agora o Flamengo não tá mais essa bagunça que era. O Flamengo já multou o Vidal, que é um jogador internacional, já multou o Gabigol, agora multou o Pedro, só estrelão. Então, agora, infelizmente, o Flamengo é um time sério, né? Mas é isso então, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí seu like, compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles que são amigos flamenguistas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá? E deixe aí nos comentários o que você acha, se você acha que o Flamengo acertou nessa questão aí do Pedro, se você acha que deveria ter multado mesmo e não ter levado pro jogo. Se você fosse o São Paulo, você ia tentar uma aproximação ou ia deixar, que se dane esse cara aí, tá bom? Quero saber a opinião de vocês, beleza? Valeu, gente, forte abraço aí.